Olá, eu me chamo Otto Krieger e meu canal é destinado à conscientização sobre o uso dos cogumelos mágicos e psicodélicos em geral. Por que você usa cogumelos mágicos? Quais são as suas intenções ao usar os cogumelos mágicos? Eu vejo, nessa minha caminhada com os cogumelos mágicos de mais de 15 anos, que a maioria das pessoas buscam, de forma geral, aquilo no qual o cogumelo infelizmente ainda está muito ligado, né? Aquele estereótipo de brisa, de doideira, de loucura, de viajar, de ficar doidão, de ver visuais e etc. E o cogumelo ainda está muito ligado a isso, né? Os cogumelos, os psicodélicos em geral. Ao mesmo tempo que a própria ciência hoje vem destruindo, digamos assim, esse estereótipo que foi criado e começando a mostrar que, se usado dentro de um contexto correto, as experiências psicodélicas com os cogumelos mágicos, psicodélicos em geral, pode ser uma das maiores ferramentas de evolução que o ser humano já teve na palma da sua mão, digamos assim. E que, ao mesmo tempo, o ser humano vive discriminando, né? E criando uma guerra contra e toda essa história que a gente já conhece. Mas, felizmente, as pessoas estão abrindo a mente para a verdadeira finalidade, que eu digo, do uso dos cogumelos mágicos, que é essa que eu trago aqui no meu canal, que envolve todo um contexto por trás, além de simplesmente eu usar por usar o cogumelo mágico, que envolve todo o contexto por trás, além de simplesmente ficar doidão, ficar brisado e chapado e etc. A gente, que é desse meio de uso mais consciente dos cogumelos mágicos, a gente bate muito na tecla que a gente chama das intenções, né? De quais são as nossas intenções ao estar fazendo uso dos cogumelos mágicos. E, por exemplo, usando essa questão da intenção das pessoas que buscam apenas para brisa, para doideira, para loucura, etc., elas vão encontrar o que procuram. Eu não estou nem falando isso aí, não estou falando que é errado, não estou falando que elas não vão encontrar o que procuram, elas vão encontrar o que procuram sim. Porque o cogumelo mágico ele trabalha essa intenção que a gente coloca no uso. E se a nossa intenção for apenas ficar doidão, for apenas ficar brisado, chapado, a gente vai conseguir isso aí e pronto, legal. Só que vai ser uma experiência banal. Vai ser uma experiência que daqui uma semana, 2 semanas, você esqueceu. E, e eu vejo com os olhos de que, pela minha vivência, você consegue coisas muito maiores que simplesmente ficar chapado com os cogumelos mágicos. Você consegue coisas, por exemplo, como qualidade de vida que às vezes terapias, psicoterapias não são capazes de trazer para o ser humano. Eu estou falando de você alcançar níveis de consciência na qual você começa a entender as engrenagens da vida, de por que a gente existe, qual que foi a nossa origem, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui. Experiências que podem proporcionar conhecimentos, sabedorias, que muitas vezes não estão escritas em livros, mas que são verdades absolutas que moldam a vida do ser humano para um auge superior daquilo que a gente conhece hoje em dia. E poder capacitando o ser humano a chegar numa mente divina, digamos assim, em questão de sabedoria, de conhecimento, de evolução, de realização, de ser um ser humano de verdade. E os cogumelos mágicos, os psicodélicos, eles podem proporcionar esse tipo de experiência que estão muito além de simplesmente uma brisa, uma viagem, uma chapação, uma doideira, sabe? E o conteúdo que eu tento trazer aqui no canal é justamente o conteúdo que trabalha essas intenções das pessoas que estão fazendo uso dos cogumelos mágicos. Eu estou trazendo aqui, como eu já falei em vários vídeos, e digo e repito, o que eu acho que é a verdadeira experiência dos cogumelos mágicos. Uma experiência que vai marcar você pelo resto da sua vida de forma positiva. Uma experiência que vai fazer diferença na sua vida. Uma experiência que
vai estar muitas vezes ligada a sentimentos proporcionados a um nascimento de um filho, a um casamento, a uma formatura, a grandes realizações da vida que vão te fazer evoluir realmente como esses tipos de acontecimentos na vida. E é possível, é extremamente possível alcançar esses tipos de experiência com os cogumelos mágicos. E esses tipos de experiências são experiências incríveis, transformadoras. Como eu falei, são tipos de experiências que muitas vezes são tipos de experiências que a psiquiatria, que a psicoterapia mais moderna hoje buscam para o ser humano e não estão conseguindo encontrar, não estão conseguindo alcançar. Por isso que os cogumelos, os psicodélicos hoje estão sendo tão estudados na área da psiquiatria, na área da saúde mental, no combate da depressão, no combate da ansiedade. Por isso que é tão comum você encontrar vários relatos de pessoas que curaram sua depressão, que encontraram a cura para a sua ansiedade, às vezes para a dependência química, alcoolismo, tabagismo e etc. Mas tudo isso acontece quando os cogumelos são usados dentro de um contexto, não é simplesmente a gente usar por usar o cogumelo achando que todas essas coisas vão acontecer também. Eu procuro também bater bastante nessa tecla, porque eu vejo que hoje o conteúdo que tem na internet tem muito conteúdo sobre cogumelos mágicos, mas é um conteúdo ainda superficial, um conteúdo que ainda dá impressão para as pessoas que estão buscando, que são iniciantes principalmente, que basta você usar por usar o cogumelo mágico, que todas essas coisas que eu trago aqui no meu canal também vão acontecer, e não é assim que acontece. Pode acontecer, pode, mas caso não aconteça, você não vai estar preparado para o lado ruim, digamos assim. É outra coisa que pouca gente aborda também, o lado ruim do mau uso dos cogumelos, porque nunca é o cogumelo, e sim a forma, a intenção que você está colocando no cogumelo. E geralmente quando você começa a colocar intenções rasas, intenções banais, que vão simplesmente te proporcionar uma experiência insignificante, uma brisa, só uma doideira, só uma loucura, muitas vezes vão ser experiências que não vão fazer diferença nenhuma na sua vida, que semana que vem você já esqueceu, e que talvez você possa até cair num ciclo vicioso de abuso dos cogumelos por você só estar buscando uma brisa todo final de semana, todo mês e etc. Uma experiência que não está fazendo diferença nenhuma na sua vida, e isso pode muitas vezes a longo prazo ocasionar problemas, certos transtornos psicológicos, como casos que eu já acompanhei de perto e acompanho até hoje, casos que eu atendo. Então o que eu estou falando aqui não é só coisa da minha cabeça, são casos de pessoas que eu atendo, por isso que eu trago cada vez mais, e estou frisando cada vez, trazer mais um conteúdo mais profundo, mais conscientizador, de que cogumelos mágicos, eu costumo dizer, são uma faca de dois gumes, eles podem te proporcionar uma das melhores experiências, uma das maiores e melhores experiências de toda a sua vida, com certeza, uma das experiências mais agregadoras, de mais aprendizados, de mais consciência, de mais sabedoria. Só que ao mesmo tempo, eles podem te proporcionar experiências ruins, bad trips, experiências traumatizantes que você pode carregar negativamente pelo resto da sua vida. Como casos que eu atendo, de relatos que eu já trouxe aqui no canal e ainda vou trazer aqui. Então isso é uma verdade também, e é uma verdade que eu vejo pouca gente falando. Já vi gente no meu canal comentando sobre os efeitos colaterais negativos do cogumelo, de quando o cogumelo não é usado dentro de um contexto bem estruturado de verdade. E um contexto bem estruturado não é simplesmente a gente usar por usar. Por exemplo, na área da psiquiatria, da psicoterapia, onde os cogumelos estão sendo estudados no combate da depressão, ansiedade e etc., é feito todo um acompanhamento, um suporte por trás daquela pessoa que vai ter a experiência, um suporte com profissionais, psicólogo, psicoterapeuta, às vezes psiquiatra, pessoas capacitadas a conduzir a mente da pessoa, a preparar a mente da pessoa, a criar uma estrutura por trás da experiência da pessoa, que vai direcionar a experiência da pessoa para a finalidade, para o objetivo que eles estão buscando, que muitas vezes é a melhora, é a cura de algum transtorno e etc. Então, eles trabalham a intenção por trás. E nos estudos que estão sendo feitos até hoje em dia, os melhores resultados se provam quando os cogumelos psicodélicos são usados dentro desse contexto, com boas intenções grandes, intenções dignas, digamos assim, por trás do uso do cogumelo.
Diferente do uso recreativo, onde o uso é banalizado, onde o uso é feito de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer ambiente, em qualquer contexto, com qualquer companhia, de qualquer forma. Dessa forma, eles podem proporcionar uma das piores experiências da vida de uma pessoa. Cogumelos mágicos mexem com o psicológico, e mexer com os psicológicos de pessoas que não estão preparadas pode ser extremamente danoso, pode ser extremamente perigoso, não pode ser legal. E é assim com tudo na vida, não só com os cogumelos mágicos, mas uma alimentação desequilibrada, por exemplo, pode ocasionar transtornos que podem muitas vezes acabar com a vida da pessoa, da mesma forma. Então tudo é questão de equilíbrio. Mas para a gente ter esse equilíbrio, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. E é esse conteúdo que eu tento trazer aqui no canal, um conteúdo na qual as pessoas saibam o que estão fazendo ao usarem o cogumelo mágico. Porque não adianta a gente dizer não, né? Já passou essa era da gente dizer não, nunca deveria ter existido na verdade. E isso mostra o quanto a consciência do ser humano ainda é pequena, reduzida a respeito dessas coisas e muitas outras coisas, né, que são tabus hoje em dia. Mas que a ciência vem provando, a própria ciência, né, não precisaria da ciência caso as pessoas estudassem de verdade por si só, mas a própria ciência vem provando o quanto pode ser benéfico para a humanidade se usado dentro de um contexto com boas intenções, criando uma boa estrutura por trás da experiência, não simplesmente a gente usando por usar, achando que vai acontecer mil maravilhas na nossa vida. Como eu falei, cada um usa para o jeito que quiser, do jeito que quiser, para a finalidade que quiser, com as intenções que quiser. Se você que está me assistindo acha que tudo que eu estou falando aqui é bobeira, beleza. Mas eu tenho certeza absoluta que você está desperdiçando, você está jogando de lado possibilidades de você ter experiências realmente agregadoras na sua vida, experiências de verdade, de aprendizado de verdade, de expansão da consciência de verdade, de expansão do seu conhecimento, da sua sabedoria, do seu entendimento sobre você mesmo, sobre a sua vida, sobre a vida em geral, de forma em geral. E é possível alcançar esses níveis de consciência, de entendimento, de sabedoria através dos cogumelos. Mas reforçando, para a gente conseguir alcançar esses tipos de experiência, é necessário criar um contexto por trás, é necessário criar intenções por trás do uso do cogumelo. Se você quer realmente se aprofundar nesses tipos de conhecimentos, de expansão da consciência que o cogumelo pode proporcionar. Então o conteúdo que eu tento trazer aqui no meu canal, que vou trazer ainda de uma forma mais profunda esse ano, falta pouquinho para mim começar a realmente trazer o conteúdo mais frequente aqui no canal. Os projetos estão se realizando, uma casa onde a gente vai fornecer experiências com os cogumelos mágicos. A gente já vai estar abrindo as portas muito em breve, daqui um mês no máximo. Então são projetos que eu estou realizando agora, inclusive projetos que estão me pedindo, muita gente que me assiste, de eu estar respondendo vocês no privado, no pessoal, pessoas que eu converso aí, que entram em contato comigo através do canal, através do meu trabalho, que eu agradeço muito, mas infelizmente no momento eu não estou conseguindo dar atenção. São muitas pessoas que entram em contato comigo e eu estou focado nesses outros projetos, e esses outros projetos vão servir para atender vocês, que infelizmente eu não estou conseguindo atender agora, mas vocês vão ver que daqui a um mês esses projetos vão ser revelados aqui no meu canal e eu vou começar a trazer o que eu digo que é o conteúdo mais aprofundado sobre cogumelos mágicos e psicodélicos em geral do YouTube e de toda a internet. Aqui eu vou trazer um conteúdo que ainda não existe na internet e um conteúdo que é necessário, porque eu sei que fez diferença na minha vida quando eu comecei a usar com essas intenções, quando eu comecei a trabalhar essas intenções por trás do uso do cogumelo. E as pessoas são curiosas, e as pessoas vão atrás, e as informações estão aí. Então as pessoas vão pesquisar sobre cogumelo mágico, os cogumelos mágicos estão aparecendo. Hoje está de fácil acesso pela internet os cogumelos mágicos. Então as pessoas elas vão usar, não adianta a gente dizer não. E se é possível ter uma forma de uso, onde essa forma vai trabalhar experiências que vão ser benéficas para o ser humano, não tem o porquê a gente não explorar essa área. Então essa é a área que eu procuro explorar e trazer aqui no meu canal e no meu trabalho em geral aqui na internet, que já está alcançando patamares aí que eu só tenho a agradecer, que eu jamais imaginei que alcançaria.
Então, para esse vídeo é isso aí. Eu queria só falar um pouco sobre as intenções ao usar os cogumelos mágicos, onde pessoas que apenas buscam brisa, diversão, eu procuro dizer que não vai encontrar aqui no meu canal, só viagem, só doideira, isso aqui não vai ter no meu canal. Aqui no meu canal eu trago um conteúdo sobre os cogumelos mágicos que vão fazer você ser um bom ser humano, que vão fazer você ser um ser humano evoluído de verdade, um ser humano evoluído para você mesmo e melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Eu encontrei isso com os cogumelos mágicos e acredito que qualquer pessoa pode encontrar isso, repetindo e reforçando, não simplesmente usando por usar. Mas se decidiu usar, então que use com consciência, com sabedoria, sabendo o que está fazendo e sabendo que você pode alcançar patamares que você jamais imaginou que alcançaria com o auxílio do uso dos cogumelos mágicos. Beleza? Então para esse vídeo é isso aí. Valeu, até a próxima.